Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe poderosamente. Vamos dar sequência na leitura da Bíblia em 2025. Hoje nós leremos os capítulos 3, 4 e 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Vamos à leitura? A pregação de João Batista. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o presidente da Judéia, e Herodes o tetrarca, ou seja, o governador da Galiléia, e o seu irmão Filipe, o tetrarca da Itureia, ou Idumeia, algumas versões, e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilinia, sendo Anás e Caifás o sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Quero já pontuar algo interessante logo no capítulo 3, no início. Você vê a diferença de um acadêmico? Ele faz questão de pontuar quem eram o ano, quem era o imperador, quem eram os governadores de cada região. Ele faz questão de pontuar a data, para que fique bem claro o momento. Esse momento aqui é o momento do rompimento do silêncio divino através de uma voz. É o rompimento daqueles 400 anos do período intertestamentário, interbíblico, ou anos da escuridão e silêncio, que vai ser rompido através de uma voz. Que voz é essa? A voz do que clama no deserto. Então, que no caso é João, o Batista. Perceba que um acadêmico ele tem esse detalhe. Ele vai pontuando para que deixe mais claro ainda, porque senão não teria necessidade. Se ele tivesse ali, você observa quando Mateus ele faz a sua relação, o seu relato, o seu evangelho, o seu escrito, ele simplesmente cita. Ele cita lá o rei Herodes, ele cita lá, mas ele não pontua tudo bonitinho. E aqui você vê que ele vem pontuando, ó, Tibério César, Pôncio Pilatos, o presidente da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, o tetrarca da Idumeia, da província de Traconites, Lisânias, tetrarca da Albina. Aí, ó, Anás e Caifás sendo o sumo sacerdote. Então ele está falando tanto para romanos, para gentios, para gregos, para judeus. Ele está pontuando ali, trazendo a história detalhadamente. Isso é muito importante. Versículo de número 3. E percorreu toda a terra em redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras da profecia Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele está citando aqui Isaías 40, a partir do versículo 2 e 3 também, que profetiza acerca da vinda de João Batista, com Malaquias também, dizendo que ele viria no espírito de Elias, e tantas outras profecias no Antigo Testamento também que apontavam para a vida e para a vinda de João. Todo o vale se encherá e se abaixará, e todo o monte outeiro que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer que em vós mesmos temos a Abraão por pai. Porque eu vos digo que se até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: o que faremos, pois? E ele, respondendo, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram, também dizendo: e nós, o que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o vosso salário, com o vosso ganho. E estando o povo em expectação, pensando todos de Jordão, dos seus corações, se porventura seria o Cristo. Ou seja, estavam pensando: será que ele é Cristo? Será que ele é o Messias? Será que ele é o Yeshua HaMashiach? Será que ele é o Salvador? Versículo 16. Respondendo João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água,
Mas eis o que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o seu trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim, admoestando com muitas outras coisas, também anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, sua mulher, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou todas as outras ainda, esta e até encerrar João no cárcere. Então você observa aqui que Lucas é mais detalhista. Você percebe que nenhum outro evangelista vai falar até o que ele perguntavam, até o que as pessoas iam até ele. Tipo, eu posso ser batizado? No nosso tempo atual, as pessoas perguntam assim, eu recebo muito esse tipo de pergunta: pastor, eu sou crente, o meu marido não, eu quero batizar, ele não. Sabe esse tipo de pergunta? Ai, pastor, o meu filho, ele tem 12 anos, ele já pode batizar? Mais ou menos assim, para você entender e se situar. Era o que eles iam perguntar. E nós, o soldado, eu posso, o publicano, eu posso. Você vê, as pessoas vinham até ele. Você observa que Lucas, ele vai trazendo informações que nenhum outro evangelista traz. Digo evangelista por ser escritor do evangelho. Então, isso é muito importante, irmão. Então, o evangelho de Lucas é um evangelho assim, pontual, que vale muito a pena você se desdobrar, redobrar a atenção nesses detalhes, que nenhum outro vai trazer. Lembrando que o propósito era para quem? Ele estava apresentando esse evangelho, trazendo esse evangelho para um povo não indouto, para um povo, não era para um povo nécio, não era para um povo tolo, para um povo sem sabedoria. Ele estava trazendo esse evangelho para pessoas que tinham formações acadêmicas, para doutores, para filósofos, para historiadores, para médicos, para doutores. Então ele tinha que fazer uma linguagem com que eles pudessem realmente ter o entendimento e compreender aquilo que estava sendo apresentado. Versículo 21, o batismo de Jesus. Esse é o momento aqui agora que Jesus ele vai sair do anonimato. Jesus ele aparece em 3 momentos da Bíblia. Primeiro, relatado o seu nascimento, a sua circuncisão, apresentando o seu nome. Quando ele vai no templo, é apresentado. Segundo momento, aí ele sai de cena, vai viver uma vida absolutamente normal. Embora ele nasça em Belém, ele vai para Nazaré. Segundo momento, quando ele, aos 12 anos, ele vai para a festa. E lá ele fica na festa junto com os rabinos, dá um show lá de aprendizado, de ensino dos rabinos. Aí ele sai de cena e agora esse terceiro momento, para nunca mais sair de cena, agora só até o seu martírio e crucificação. Quando ele vai agora apresentar diante de João e ser batizado. Agora ele sai do anonimato, de uma vida anônima na cidade de Nazaré, e vai se apresentar. Agora ele vai principiar o seu ministério, ou seja, a sua missão. E aconteceu, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, olha como é que ele inicia o ministério dele, a primeira atitude dele, orando ele. Onde ele é batizado? Nas águas do Rio Jordão. O que significa Rio Jordão? Aquele que desce. Então ele principia o seu ministério, a sua missão, descendo. Na onde? Nas águas barrentas do Rio Jordão. Quando ele sobe, a primeira atitude, orando. Quando ele ora, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se a voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Olha que aplicação rápida e simples aqui para a nossa vida. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ser cheio do Espírito Santo? É muito simples. Volta a descer, volta a orar. Se você voltar a descer, se você voltar a orar, o que vai acontecer? O céu vai se abrir, Deus vai falar e o Espírito Santo vai te encher. Aleluia! Versículo 22, a genealogia de Jesus Cristo. Eu quero falar algo legal aqui também nessa genealogia, mas primeiro vamos ler ela. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Outra informação que nenhum dos evangelhos traz, quando ele principia o seu ministério, porque era da idade de 30 anos que um sacerdote, que um rei, ele iniciava ali o seu... Por que 30 anos? O seu ministério, o seu chamado, a sua vocação. Porque aos 30 anos a pessoa já passou aquela fase, do vislumbre, das emoções, da adolescência. 30 anos já é uma idade de maturidade. Era de quase 30 anos. Como cuidava-se, filho de José, preste atenção, agora é a genealogia. Filho de José, e José de Eli, e Eli de Matá,
Matat de Levi, Levi de Melque, Melque de Joanã, Joanã de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Ezi, Ezi de Nagai, Nagai de Mataé, Maate de Matatias, Matatias de Simei, Simei de José, José de Judá, Judá de Joanã, Joanã de Rezá, Rezá de Zorobabel, Zorobabel de Satiel, Satiel de Nere, Nere de Melque, Melque de Adi, Adi de Cozã, Cozã de Eumodã, Eumodã de Er de José, José de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matã, Matã de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Joanã, Joanã de Elaquim, Eliaquim de Meteia, Meleteia de Mainã, Mainã de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salmão, Salmão de Nazon, Nazon de Aminadab, Aminadab de Arão, Arão de Esrom, Esrom de Fares ou Pérez, Fares de Judá, Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abrão de Terá, Terá de Naor, Naor de Saruque, Saruque de Ragur, Hagaú de Faleque, Faleque de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainã, Cainã de Arshaf, Arshaf de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Metusalém, Metusalém de Enoque, Enoque de Jareb, Jareb de Malalael, Malalael de Cainã, Cainã, Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Olha que coisa interessante. A primeira genealogia que nós vemos na Bíblia, no Evangelho de Mateus, é a genealogia real, onde apresenta Jesus como verdadeiramente sendo da tribo de Judá. E isso aqui é confirmado aqui quando fala sobre a descendência aqui de José e Maria. Então, perceba que, como eu falei, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, embora ele não seja reconhecido, pelos judeus como rei, mas mostrando que ele tinha a legitimidade para ser o rei. Mas lembra que eu falei que o Evangelho de Lucas apresenta Jesus, o Cristo, o Salvador ungido, como 100% homem e 100% Deus? Aqui, o que ele está mostrando? A descendência humana de Jesus. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque você vê que ele vem aqui, ó, ele começa, ó, desde José, como se cuidava, ó, filho de José e José de Eli. Então ele vem desde José, automaticamente estende, né, a sua mãe, como eu falei que não há genealogia feminina no texto, então é pelo pai, que é da cultura, e ele volta até Adão. Então, comprovando verdadeiramente que Jesus ele foi gerado, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora, ele foi gerado no ventre da Maria, mas assim, ele foi gerado nela. Imagine uma maneira bem simplória para você entender, como se fosse uma barriga de aluguel. Ele foi gerado nela, mas não foi gerado dela. Consegue entender? Porque se ele fosse gerado dela, teria que ser pelos meios normais, pelo relacionamento com José e com Maria. Mas como você mesmo leu no texto, ela é uma obra do Espírito Santo, ela foi gerada pelo Espírito Santo e não pela relação, porque ela só foi ter relação depois que Jesus nasceu com José, que ele teve os seus irmãos e suas irmãs. Então, ele foi gerado nela e não dela. Então, o que acontece? Mostrando que ele também herdou a natureza humana, porque ele foi gerado. Claro que uma obra miraculosa, maravilhosa, gloriosa, que é a obra do Espírito Santo, como o anjo Gabriel falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e te envolverá e te cobrirá. Então você vai conceber, você vai gerar, você vai dar à luz a um menino. Então é aqui que ele pega os gregos, mostrando e provando que de fato Jesus Cristo ele tinha a natureza humana, mas também a natureza divina. E como a natureza divina? Como nós vamos ver aqui durante todo esse evangelho, como nós vimos já nos evangelhos anteriores, os seus sinais, os seus prodígios, as suas maravilhas, seguem chegar. O texto diz assim, ó, desde que o mundo é mundo, em João 9 vai dizer, nunca se ouviu falar alguém que tenha curado um cego de nascença. Quem pode fazer isso? Deus. Entendeu? Ressuscitou. Quem que poderia ressuscitar? Deus. Entendeu? Mudo falar, surdo ouvir, paralíticos andar. Aqueles homens, o homem da mão mirrada, ou seja, a mão mirrada era atrofia, crescer, voltar ao normal. São maravilhas. Então é a parte divina.
e aqui nessa genealogia a parte humana, ok? Tendo dito isso, nós temos agora o capítulo 3, vamos agora iniciar o capítulo 4. A tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Outro ponto interessante aqui. Tem momentos, meu irmão, você que tem acompanhado essa leitura, que vão existir desertos na nossa vida, seja na área espiritual, física, emocional, conjugal, familiar, profissional, financeira, acadêmica, dilemas, desertos que nós enfrentamos na nossa vida. Que alguns desses desertos, preste atenção, alguns desses desertos, quem nos leva para lá é justamente o Espírito. E por quê? E para quê? Que isso, pastor? Você está falando isso aí? Heresia? Não. Oséias 2,14. Eis que eu atrairei para o deserto e lá farei contigo. Deuteronômio capítulo 8. Eu que te conduzi nesse deserto, deixei ter fome, deixei ter sede, deixei parecer necessidade, para ver o que estava no teu coração. Tem deserto que nos leva ao Espírito Santo. E aqui Jesus, logo a ser batizado, logo ser cheio do Espírito Santo e Deus confirmar que ele era o Filho de Deus, olha o que acontece, o Espírito pega ele e leva para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Observe. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados ele teve fome. Então não diz que ele não bebeu, mas diz que ele não comeu. E versículo 3. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o para um alto monte, mostrou no momento, o tempo, todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será meu. Jesus, porém, respondendo, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e ele servirás. E levou-o também a Jerusalém, colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, para que te guardem, e que sustenha na tua mão, para que nunca tropece com teu pé em pedra. E Jesus respondendo dito: escrito está, ou dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda essa tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, o que o diabo fez aqui? Você viu que o diabo veio tentar Jesus? Se tu és o Filho do homem, o Filho de Deus, muitas vezes sabe o que acontece? É assim que ele faz comigo e com você. Poxa, se você é crente, por que tanta prova? Você é crente, por que tanta dor? Você é crente porque a filha está na prostituição. Você é crente porque o filho está nas drogas. Você é crente porque o marido está na pornografia. Você é crente porque o marido está amante. Você é crente porque as coisas não dão certo. É o diabo. É as setas, é os dardos inflamados do maligno. Você vê, se você é filho de Deus, veio tentar aqui a filiação, a paternidade divina de Deus sobre Jesus. Mas como é que Jesus respondeu? Citando Deuteronômio 8. Está escrito. Escrito está. Ele venceu Satanás através da palavra. Ele venceu Satanás através do jejum. Ele estava em jejum. E aí quando Satanás cita a palavra, ele refuta na palavra. Então você precisa ter esse preparo para poder contra-atacar quando o inimigo jogar essas setas e esses dardos inflamados na tua vida. No teu ministério. Porque como eu falei, alguns desertos, nem todos os desertos é o inimigo. Tem desertos que o Espírito Santo nos leva para lá. Por quê? Porque nós acabamos avacalhando, nós acabamos esmorecendo, nós acabamos enfraquecendo, nós acabamos entrando numa zona de conforto. Por exemplo, olha aí para você ver, quanto tempo você serve a Deus, quanto tempo você serve a Deus e quando foi que você teve um projeto como esse? Quando foi? Quando foi que você iniciou um projeto como esse? Isso é uma vergonha. Você está dentro da casa de Deus, você se dizer um pastor, uma pastora, um bispo, um apóstolo, uma apóstola, um diácono, uma diaconisa, um cooperador, uma cooperadora, um missionário, uma missionária, um membro, um servo, uma serva de Deus, e não ter lido nem o Novo Testamento, e não ter lido nem todo o Evangelho de Cristo. Então, para você ver que é o que? Nós entramos naquela zona de conforto, nós vamos ficar ali acomodadinho, e não é isso, nós temos que confrontar. Então observa que tem momentos que o Senhor permite alguns desertos, nem todos, não é isso, não é uma regra, não é uma via, mas estou dizendo que em alguns momentos ele vai trabalhar assim.
Por exemplo, eu uso o meu caso. Deus me levou para o deserto da onde? Deus me levou para a baleia de concreto, onde eu permaneci por 11 anos. Claro, em virtude dos meus crimes, da minha vida errada, das práticas que eu vivia, drogas e tudo mais. Tudo bem, mas o Senhor teve a misericórdia, a baleia de concreto me engoliu. E lá na baleia de concreto, aí eu fui relembrar, aí eu fui dar o verdadeiro valor a um prato de comida, aí eu fui dar o verdadeiro valor a um banho quente, a uma roupa passada, a uma roupa colorida, eu fui dar valor a um tênis, eu fui dar valor à minha família, eu fui dar valor aos meus filhos. Por quê? Porque eu estava privado, eu estava no deserto, no vale, na baleia de concreto. E ali eu tive um encontro genuíno com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e minha vida foi mudada e transformada. Então, só dentro desse período, eu li 11 vezes. E aqui dando continuidade. Então, observa que, e aí você vem para fora, aí no meu caso, aí você faz o quê? Você dá uma acomodada. Então, o Espírito também me despertou. Falou, olha, lembra aquele projeto lá? Lembra agora que você faz, pessoal? Faz com mais pessoas. E eu louvo a Deus, por exemplo, como a irmã Leci, que falou que tem sido uma bênção para ela, como o pastor Wellington, que tem colocado... Eu estou citando aqueles que fazem um comentário lá no YouTube, tá? Como o pastor Carlos, que tem comentado aí também, a irmã Dolores, a irmã Bruna, vocês aí que tem colocado, externado. E eu fico muito feliz porque eu vejo que é a direção de Deus. Mas você precisa fazer a tua parte, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar, tá bom? Então, vamos continuar aqui agora. E aí, ó, por algum tempo ele se ausentou, né? Foi por algum tempo. Versículo de número 14. Jesus é expulso de Nazaré. Capítulo 4, verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha que coisa linda agora. No capítulo 3, ele sai do anonimato. No capítulo 3, ele começa o seu ministério descendo. No capítulo 3, ele levanta do Rio Jordão, ora, o céu se abre, ele é cheio do Espírito Santo. Deus confirma que ele é filho de Deus. No capítulo 4, ele é levado para ser tentado, para ser provado. Ele é provado e aprovado, como diz Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que suporta a aprovação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida. Ele recebe, ele é aprovado, e agora ele entra na sinagoga. O que ele vai fazer agora? Ele vai revelar. Olha como Lucas é detalhista. Ele vai revelar qual era a sua missão aqui na terra. Qual era a missão do Filho de Deus aqui entre nós, seres humanos, pecadores, pó, barro e cinza. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 18. Jesus falando, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ministério, a missão de Jesus Cristo nessa terra. Fazer o quê? Anunciar as boas novas do Evangelho. Enviou para curar os quebrantados de coração, pregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos, libertar os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa era a missão de Jesus. Ele anuncia claramente, enfaticamente, explicitamente, nitidamente para todos. Mas o que ele está citando aqui? Olha que interessante. E fechando o livro e cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentaram-se e os olhos de todos a sinagoga estavam nele. Então começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. O que ele está citando aqui? Eu vou fazer uma conexão aqui para você entender. Ele está citando Isaías 61, versículo 1 e 2. Isaías havia falado essa mesma profecia acerca de Jesus. Está vendo porque ele é o profeta messiânico aí? 61, verso 1 e 2. Olha que interessante. Aqui em Isaías agora. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, observa que Isaías ele é profetizado. E agora o que Jesus está falando? Essa palavra se cumpre hoje. Ou seja, eu sou aquele que Isaías profetizou. Sou isso que eu vim fazer. Por isso que eu encarnei. Por isso que eu deixei o esplendor da minha glória para fazer isso.
Está conseguindo entender agora porque que você passa muitas lutas e muitas provas aí? Você que serve a Deus e tem uma vocação e um chamado? Porque você está fora do centro, da vocação, do chamado divino para a tua vida. Está correndo mais atrás das coisas seculares, das coisas desse mundo, do que das almas, do que das vidas, do que em cumprir o seu chamado. Entenda bem, não estou dizendo que você não deve fazer, não é isso. Mas eu estou dizendo que você deve priorizar. Porque você faz uma ordem inversa. Você prioriza tantas outras coisas e as coisas de Deus vai com o que sobra. Ou vai, estou cansado hoje, estou cansado hoje. Não, lembre-se do chamado. Então Jesus sabia claramente qual era a sua missão, qual era o seu propósito, assim como você, assim como eu já falei e torno a falar. O meu chamado, a minha missão é na área do ensino. E é por isso que eu me esforço, por isso que eu sou professor de teologia, por isso que eu sou professor de capelania, por isso que eu me esmero, me esforço na leitura, nos estudos, nos dicionários, comentários bíblicos, livros extra-bíblicos. Para quê? Para acrescentar, para não cair em heresia, para não pregar heresia, para não falar besteira, para não ensinar bobagem, entende? Então você precisa priorizar o reino. E Jesus fala isso lá em Mateus, lembra? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que você corre atrás igual louco aí, Deus vai acrescentar. Quando? Quando você priorizar o rei do reino, o reino de Deus, a palavra de Deus, o seu chamado, a sua vocação e as almas. Lembra? É por isso que Jesus vai falar lá em Mateus 25, que todas as vezes que nós deixamos de fazer a um desses pequeninos, irmãos, deixamos de fazer a Cristo. E todas as vezes que nós fizermos a esses pequeninos, nós estamos fazendo para o próprio Cristo. Pensa nisso. E aí segue a leitura, versículo 22 do capítulo 4. Todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras, de que graça que saía da sua boca. E dizia, então é esse o filho de José? E ele disse, sem dúvida, me disse esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte da cidade deles, que estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu para Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Ou seja, não era somente letra, não era somente conhecimento, tinha unção, tinha virtude, tinha graça, tinha poder de Deus. E aí não tem como, meu irmão, que Romanos 8,16 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. Então quando ele falava, aquilo entrava no coração, na alma, na psique, na mente das pessoas de uma tal maneira que eles ficavam admirados. Muitos se convertiam e outros ainda assim, com toda essa graça, com toda essa virtude, com toda essa unção, com toda essa sabedoria divina, com sinais, com prodígios, com maravilhas, endureciam o coração. Mais uma vez mostrando que Deus, ele é educado, ele bate. Eis que estou à porta aí, bato. Se alguém abrir o seu coração, entrarei, serei com ele e ele comigo. Então Deus é educado, tá bom? Capítulo 4, versículo 33. A cura de um endemoniado. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio lançou-se em terra no meio do povo e saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos e falavam entre si, e uns os outros dizendo, que palavra é esta? E que até os demônios, espíritos imundos, mandem com autoridade e poder, e eles saem? A cura da sogra de Pedro. A sua fama se divulgava por todos os lugares em redor daquela comarca, ou seja, daquela região. Ora, levantando-se Jesus na sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou, e levantou-se logo e servia. E ao pôr do sol,
todos os que tinham enfermos, várias doenças, os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu, não deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Você percebe que Lucas é detalhista? Você vê que ele vai dizendo que as pessoas tocavam nele, era curada, que ele curava, que ele repreendia o espírito imundo, que os próprios demônios davam testemunho de que ele era o Cristo. Porque lembra o público que ele está pregando? Lembra o público? O público é um público cético, é um público que não crê em Poseidon, crê em Afrodite, em Zeus, em Hera, em Júpiter, em Diana, em tantos outros deuses e deusas. Mas aqui falando, ó, os próprios demônios testificavam que ele era o Cristo, sabiam que ele era o Cristo. Os demônios testificavam. Entendeu? Por isso que Lucas faz questão de pontuar isso. E sendo já dia, saiu para um lugar deserto, e a multidão procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas e na Galiléia. Irmão, olha que lição tremenda que Jesus nos dá aqui. Você aí, ó, que é defensor, que é detentor, com unhas e dentes de placa de igreja, de denominação de igreja, para com isso. Eu respeito todas as placas e todas as denominações, claro, aquelas que prezam e zelam pelo Santo Evangelho e aquelas que prezam e crê na manifestação do Espírito Santo, dos dons e dos frutos, do fruto do Espírito Santo e dos dons espirituais. Essa vai ter meu respeito, independente. Mas, irmão, o que eu quero dizer? Que a minha e a tua visão precisa ser uma visão de reino. De quem é o Evangelho? Olha o que Jesus fala aqui, ó. O Evangelho do reino de Deus. Ele mesmo, porém, dizia: é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Para de ter visão de tribo. Para de ter visão de placa, para de ter visão de denominação, tenha uma visão de reino. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha como é que Jesus ensina a oração universal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha o que Jesus vai dizer aqui: e seja pregado o evangelho do reino. Olha o que Jesus falou lá em Mateus: desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderarão dele. Olha o que Jesus falou em Mateus 24, no capítulo escatológico: por se multiplicar a iniquidade, o pecado consciente continuado, o amor de muitos se esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando este evangelho, o evangelho do reino, for pregado em todas as nações, então virá o fim. E agora aqui mais uma vez em Lucas, ele ratifica: quando este evangelho do reino, o evangelho do reino. Então a minha visão, não somente física, mas a espiritual, a tua visão, não somente a física, a carnal, mas a espiritual, ela precisa ser visão de reino. Como assim? Não estou entendendo, Bereano. Você está me ofendendo? Não, eu não estou te ofendendo, tanto é que eu não citei nenhuma denominação, nenhuma placa. Eu estou dizendo para você o seguinte, que lá no céu não vai ter o cantinho da Deus de Amor. Agora sim eu cito: lá no céu não vai ter o cantinho da Assembleia, lá no céu não vai ter o cantinho da Congregação, lá no céu não vai ter o cantinho da Brasil para Cristo, lá no céu não vai ter o cantinho da Renascer, o cantinho da Universal, o cantinho da Quadrangular. Lá no céu seremos todos irmãos. Por isso que a minha e a tua visão tem que ser uma visão de reino. Pegou agora? Vamos seguir. Capítulo 5, e aqui nós concluímos a leitura de hoje. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Aconteceu que, apertado a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Já falei, mas volto a dizer. O lago de Genezaré ele tem 3 nomes. Ou é lago de Genezaré, ou é mar de Tiberíades, ou é mar da Galiléia. Por quê? Essas 3 cidades eram banhadas por esse lago: Genezaré, Tiberíades e Galiléia. Então, ora nós vamos ver Genezaré, ora nós vamos ver Tiberíades, ou ora nós vamos ver mar da Galiléia, tá bom? E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, do barco da multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas
sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os dois barcos, de maneira que tal quase iam a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderará dele e de todos que estavam com ele por causa da pesca de peixe que havia feito. De igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra veio a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Lembra quando você vê essa palavra aqui, ó, adorou? E aqui ele é mais específico. Você vê, ó, lembra que eu falei, ó, lá só falava adorou, adorou. Olha aqui agora eu fundamentando, sendo um bereano, mostrando para você que adorar aqui é no sentido de se prostrar, de ajoelhar. Ó. Veio, pois Jesus, ó, prostrou-se sobre o seu rosto, rogando-lhe, dizendo. Então, ó, ele veio e adorou. Então, esse adorar, outro exemplo aqui que nós vamos ver também nesse evangelho, é o leproso que é curado. Ele se prostra e adora. Outro exemplo que nós vamos ver aqui, ó, que nós já vimos lá em Marcos, que é a mulher curada do fluxo de sangue, adorou. Então é o que? Se prostrar. Ele veio, ó, prostrou-se sobre o seu rosto e jogou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me limpar. Versículo 13 do capítulo 5. E ele, estendendo a sua mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Olha que coisa tremenda. Aqui ele quebra a religiosidade. Era proibido encostar em leproso. Mas o que ele faz aqui agora? Ele toca no leproso e cura. Tá vendo que ele vai confirmando? Eu vim, Espírito do Senhor, para mim, para evangelizar, libertar os cativos, os oprimidos do diabo. Não sabemos qual era a origem dessa lepra. Se era em virtude de pecado, a morte agênica, se era em virtude de uma maldição, enfim. Mas importante que Jesus quebra o paradigma da religiosidade, que não queria nem ficar um leproso, ele tinha que estar 100 passos de distância, com uma roupa toda apropriada, levantar uma das mãos e gritar: imundo, imundo, ou impuro, ou impuro, ou leproso, leproso. Mas Jesus não, nunca fez. Não faz e jamais fará acepção de pessoas. Diante de Deus somos todos iguais. Isso é maravilhoso. E ordenou que a ninguém lhe dissesse: mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho, ou seja, para que ele pudesse ser reinserido, reintegrado na sociedade, no ambiente familiar, no seu ofício, no ambiente religioso, e voltar ali ao convívio com os seus. Versículo 15, redobra atenção nisso aqui. Porém a sua fama propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Preste atenção nisso aqui agora. Tem deserto, lembra que eu falei no capítulo 4, que quem nos leva, quem te leva, quem me leva ou quem leva você, é o próprio Espírito Santo. Mas tem momento, tem deserto que quem tem que ir para ele sou eu e você. O que ele fazia? Ele era homem, a sua fama aumentava, para que o ego, para que o egocentrismo, para que não viesse envaidecer, inchar, o que ele fazia? Ele se retirava. Para quê? Para lugares desertos, algumas versões pode ser assim na sua, lugares solitários. Mas eu quero chamar a sua atenção que é no plural. Na minha são desertos, quem sabe na sua são lugares solitários. Mas ele se retirava para quê? E ali ele orava. Quando tudo estiver dando certo, ora. Quando tudo estiver dando errado, ora. Quando você estiver lá em cima, ora. Quando você estiver aqui embaixo, ora. Quando você estiver lá no topo da montanha, ora. Quando você estiver lá no vale, ora. Jesus nos ensina que ele tinha uma constante vida de oração. Ok? Versículo 17. Aconteceu que um daqueles que estava ensinando, um daqueles dias ele estava ensinando. Estava ali assentados os fariseus, os doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele, para curar. E eis que alguns homens transportavam numa cama, um homem que estava paralítico, e procuravam trazê-lo para entrar, para pôr diante dele, e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado,
e por entre as telhas abaixaram a cama até o meio diante de Jesus. E vendo a fé deles, disse ao homem: os teus pecados estão perdoados. Está vendo aqui? Tem pecado que gera enfermidade, tem pecado que gera paralisia, tem pecado que gera enfermidade na nossa vida. O texto é bem claro, ele estava paralítico por conta do pecado. Por que Jesus não curou ele? O que Jesus fala? Ó, os teus pecados estão perdoados. E aí, ó, os escribas e fariseus começaram a razoar, falar entre si, dizendo: quem é esse? Que blasfêmia é essa? Que pode perdoar pecados, senão só Deus. Verso 22 do capítulo 5. Porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: o que arrazoais em vossos corações? Qual é mais difícil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Aquele homem estava paralisado por conta de pecado. Ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando logo diante dele, tomando a sua cama em que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. A vocação de Levi. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam, dizendo aos discípulos: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum. Disse-lhe então eles: por que jejum os discípulos de João? Muitas vezes fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele disse: podeis vós fazer jejum quando os filhos da bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser, ou seja, para costurar no vestido velho, pois o que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. Ninguém deita um vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá o odre, porque tem a fermentação, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração e que você continue firme e forte. Não esqueça de deixar os seus comentários e de seguir firme e forte até o final. Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus.